Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Clearcast, o podcast da ClearSale. Dessa vez a gente gravando aqui diretamente do nosso estúdio no Febrabatec 2023. Aqui a gente tem gravado episódios falando muito de inovação, tendências, enfim, tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e tudo que a gente pode esperar para os próximos anos. O nosso tema de hoje é o Web3, pois é, a gente vai falar novamente desse tema, só que dessa vez mostrando aplicações práticas no dia a dia, né? Como é que a gente pode ali, na nossa vida, ver a aplicação desse conceito, dessa nova forma de pensar a tecnologia. E para me ajudar aqui hoje, pessoal, eu tenho uma convidada super especial, que é a Renata Petrovic. Ela é Head de Inovação Aberta do Bradesco, tem muita experiência no tema e vai ajudar a gente hoje. Rei, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui. Vou pedir para você se apresentar brevemente para o pessoal, mas é um prazer. Prazer é todo meu. Obrigada, Felipe. Obrigada, ClearSale, pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então, eu sou Renata Petrovic, eu sou responsável por inovação aberta no Bradesco e eu também sou responsável pelo nosso Hub de Inovação, que fica na Avenida Angélica, ali pertinho da Paulista. É o Inova Abra Habitat. E hoje nós temos lá no nosso Hub 220 startups e também 60 grandes empresas que estão lá para fazerem networking e principalmente fazerem negócios voltados para soluções inovadoras. Então essa é um pouco da minha missão, conectar o ecossistema com as empresas que são clientes do Bradesco e com o próprio Bradesco. Perfeito, e a gente vai falar bastante sobre Nova Abra, sobre esse espaço físico e o que vocês estão fazendo lá, mas antes, a gente até gravou um episódio recentemente, aliás pessoal, vocês confiram aí o nosso episódio com o pessoal do CPQD, falando sobre a Web3, onde vocês podem ter um pouquinho mais de detalhes, mas eu acho que para contextualizar quem não assistiu, fala um pouquinho pra gente, por gentileza, Rei, o que é a Web3, o que é esse conceito na sua visão, quais são um pouquinho das aplicações, enfim, já dá um cheirinho dele pra gente. Não, legal, aliás, a CPQD também parceira aí do Bradesco, a gente está até desenvolvendo para hoje conceito juntos. Bacana. Olha, para explicar o Web3, eu acho que é legal a gente pensar o que é a Web3 enquanto evolução, né? Porque a Web3 é a evolução da internet, que começou com a Web 1, e a Web 1 era aquela era da informação, acho que todo mundo vai lembrar, né? Dos grandes textos, dos blogs, que era a Web 1, lembra daquele browser Netscape e tal? Barulhinho do discador. Isso, essa era a Web 1, que depois evoluiu para a Web 2. O que a gente considera o Web 2? O Web 2 já é a era das plataformas, das redes sociais. Então, como é que a gente participa da Web 2? Ainda estamos em transição, né, nesse período, mas é o nosso login social. Então, mesmo para você entrar em outras plataformas, você acaba, entra aqui com o seu login do Google, entra aqui com o seu login do Facebook, né? Então, é aquele login social. E o que é essa era, né, gente? É uma era onde os dados nossos, eles estão ainda em poder dessas grandes plataformas, essas grandes redes sociais. E a gente tem que lidar ainda com esse fato de que os nossos dados, a gente não tem muito controle, né, de onde eles estão. E nessa transição para a Web3, o que muda, né? Tem uma característica da Web3 que é a descentralização, né? Uma das principais características, né? E o que é essa descentralização? Que é até propiciada pelas tecnologias de blockchain. Ela permite que cada usuário seja dono do seu dado, né? Cada usuário ele é único e as nossas credenciais de acesso, elas são nossas e podem ficar gravadas nos nossos devices, podem ficar gravadas nos nossos próprios celulares. Então, eu posso me conectar em qualquer, vamos dizer, plataforma usando os meus dados que são meus e eu posso escolher consentir o acesso para aqueles que eu acho que podem ganhar minha confiança. Então, é uma era onde a gente está caminhando, estamos em fase de transição, mas a gente percebe que é uma era muito mais, do ponto de vista de privacidade e controle de dados, muito mais benéfica, porque dá o poder na nossa mão, inclusive se a gente quiser eventualmente monetizar os nossos próprios dados. Se eu quiser usar os meus dados para
consentir e vender aquela informação e em troca disso ter um benefício, eu posso. Então realmente é uma transição para uma outra era. E aí, pegando o gancho aqui que a gente vai falar de ambientes virtuais, um segundo pilar super importante da Web3 é também a questão das experiências imersivas. Na Web 2 a gente estamos muito acostumados a viver nas telas, né? Telas 2D. Na Web 3 existe já uma capacitação grande com as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, que nos permitem ter experiências visuais muito mais interativas, muito mais interessantes, com avatares, com ambientes onde a gente navega. Isso tudo fica muito mais fácil de entender conceitos, né, ter experiências, e é para esse mundo que a gente também está caminhando dentro do InovaBrá. Você já me deu o gancho para a próxima pergunta, então, que é justamente para falar de experiência imersiva. O InovaBrá criou uma experiência totalmente digital, né, para uma vivência no hub de inovação de vocês, né, do prédio que você citou para a gente ali na apresentação. Por que vocês fizeram isso, Rê? Explica um pouquinho para a gente o que é, os motivos pelos quais vocês fizeram, como que pode acessar. Não, Felipe, por que a gente fez, né? Veja, muita gente quer conhecer o hub. Muita gente fala, eu queria visitar, eu queria conhecer as startups que vocês têm lá, as soluções. Então, uma das nossas missões é realmente experimentar com novas tecnologias. A gente criou esse ambiente virtual, que é o InovaBrá Virtual. É um mapeamento virtual do nosso prédio lá da Angélica, onde as pessoas podem conhecer virtualmente não só o ambiente, mas as soluções das startups que a gente tem lá. Então, aliás, ele está aqui, exposto aqui na Febraban 23, está aqui no espaço imersivo, e as pessoas podem, através de óculos, ou também acessar pela Web3, conhecer o prédio e eventualmente se interessar por uma solução de alguma startup, conhece mais, entra num espaço imersivo onde a startup tem lá a demonstração da solução. A pessoa pode pedir para entrar em contato com a startup e marcar uma reunião numa sala também imersiva, tem algumas salas que a gente mapeou reais do ambiente nosso e algumas salas que são, vamos dizer, totalmente criadas, né? Tá. Então, acho que é um pouco dessa ideia de entender como é que funciona o hub e conhecer as soluções. É uma coisa muito de metaverso, né? Total, ele é total metaverso. Ele tem a experiência de você estar entrando num mundo mesmo. No nosso caso, o nosso hub é um mundo virtual. E aí é muito legal porque a gente falou de aplicações práticas, pessoal. A gente tem batido muito na tecla do metaverso nos últimos anos. Tá aí uma aplicação prática muito evidente, assim, né? O quanto que a gente pode, inclusive, criar um ambiente de negócios dentro do metaverso. Pra gente seguir aqui na nossa conversa, eu queria falar sobre essa iniciativa que você falou, que vocês colocam ela como uma iniciativa de co-inovação. O que é co-inovação? Eu confesso que eu não conhecia essa expressão, né? Como é que ela funciona, que oportunidade que ela traz? Explica um pouquinho pra gente. Co-inovação, a gente chama de co-inovação quando duas partes, né? Ou quer seja uma empresa com uma startup, quer seja uma startup com uma startup, se juntam através de uma parceria para criarem soluções inovadoras em conjunto, né? Então, nesse caso, a gente criou essa solução com o apoio de uma startup de computação imersiva chamada 4D+, que é uma startup que faz parte do nosso hub de inovação. E a gente tem diversos exemplos no próprio InovaBrá de startups que criam soluções com outras startups, de empresas que criam soluções com startups, o Bradesco criando soluções com empresas. Então, é isso que a gente chama de co-inovação. Perfeito, Rê. E quando a gente fala nesse termo, eu não sei se é geral, mas eu fico um pouco com a sensação de que a gente pensa em algo que está acontecendo fora do Brasil, né, que depois a gente vai adotar, quando na verdade o Brasil é sempre bastante avançado nessas questões, né? E você está passando aqui para a gente alguns exemplos disso. Então eu queria saber, de forma direta, para a população brasileira, qual tipo de benefício que a Web3 pode trazer, né? Mas assim, num curto prazo, digamos assim, né? O que pode acontecer para o nosso país, para a nossa população? Existem desafios da Web3 para ela ser adotada de uma forma em massa pela população.
porque ainda a gente, para esses devices, né, que eu chamo de devices, por exemplo, esses óculos, ou computadores com alta velocidade de processamento. Então, claro que isso não é acessível a toda a população. E também depende de uma rede, de uma infraestrutura de conectividade que não é em todo lugar do Brasil. Para essa tecnologia se massificar, ainda vai um tempo. Mas os benefícios da adoção, e tem muitas aplicações que são mais leves, que podem ser adotadas em celular, e a gente está vendo muito isso. Acho que os benefícios são muitos, porque você consegue, para treinamento, eu acho que é uma das aplicações mais óbvias, né? Onde você consegue treinar, quer seja um treinamento corporativo, de, por exemplo, vendedores que precisam conhecer melhor os produtos. Como é que eu posso vender um pneu? Olha, a borracha é assim, dentro do pneu é assim. Como é que é a tecnologia? Então, tudo isso fica muito simples quando você tem uma aplicação visual, imersiva, do jeito que essa tecnologia de metaverso. Além disso, até formas terapêuticas de treinamento, simulação de situações de estresse. Então, assim, as aplicações são muitas, são diversas. E para a medicina também é inigualável o poder de tecnologias assim, onde a pessoa pode ver o paciente, pode orientar, pode treinar. Na medicina a gente tem casos já de cirurgias feitas à distância, né, por robô. Exatamente, por robô. Então, assim, são aplicações que podem trazer benefícios de muito impacto para a sociedade. Perfeito. E aí a gente está falando de algo que já está acontecendo, isso é presente, né? Aí eu queria saber um pouquinho de futuro, Rê. Você que está ali nesse dia a dia, nesse front, você que vê isso todos os dias. O que você acha que dá para esperar? E você pode usar até a experiência de vocês lá no InovaBrá mesmo, de aprimoramento, porque eu imagino que seja um processo de melhoria contínua, né? O que você acha que a gente pode esperar para os próximos tempos? E se quiser dar um cheirinho também do que a gente pode esperar do InovaBrá, enfim, de aprimoramento. Veja, eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei. Claro que a adoção em massa ainda leva um tempo, mas existe um caminho natural da tecnologia e dos fornecedores e das empresas de tecnologia aprimorando essas próprias aplicações. Então a gente viu recentemente a Apple lançando o seu próprio device, né? A sua computação imersiva, que é uma outra aplicação, um outro jeito de disponibilizar o metaverso. Então a gente vai começar a ver lançamentos e empresas lançando aplicações que vão se tornar padrão das indústrias. Mas claro que existem caminhos que quem vai ditar mesmo a adoção em massa ou realmente a massificação, democratização dessas tecnologias é o consumidor. Ele é que vai... aquilo tem valor para ele, aquilo muda o dia a dia, aquilo facilita alguma coisa que ele faz. Então, conforme essas coisas vão se maturando e os consumidores vão vendo a utilidade da tecnologia para o seu dia a dia, essas coisas vão desenvolvendo. A gente ainda está em dias muito, né, a gente chama em inglês early days, né? Está muito early days ainda, mas o Bradesco, enquanto empresa, sempre teve à frente do seu tempo, sempre foi pioneiro. Então a nossa abordagem é de experimentar, de aprender e aos poucos entender como é que aquilo pode se tornar uma experiência positiva. Se eu não me engano, o primeiro chat que tem assim, de contato direto com o cliente por inteligência artificial foi do Bradesco, né? Sim, é o Bradesco Inteligência Artificial, que é a BIA, né? O Bradesco tem vários casos assim de pioneirismo. O próprio, né, foi o primeiro banco a lançar o Internet Banking, foi o primeiro a lançar Mobile Banking. Então, tem essa característica da gente querer estar à frente, de querer entender como é que a tecnologia, e não é a tecnologia pela tecnologia, mas como a tecnologia traz uma conveniência para o cliente. E isso é muito interessante, Rê, porque, enfim, a gente está aqui num evento de mercado financeiro e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns conteúdos aqui, e uma coisa que ficou muito na minha cabeça, foi até uma pergunta, não foi nem tema do conteúdo, mas foi uma pergunta de uma pessoa da plateia. Por que a gente teve uma adesão tão rápida do Pix e não teve uma adesão tão rápida, por exemplo, do Open Finance? Não tem tanta gente ali dando a permissão para o compartilhamento dos dados. E o que foi o tom da resposta foi porque no Pix o benefício para o cliente é muito óbvio.
ele é muito transparente e rapidamente ficou muito claro. E para o Open Finance, talvez a gente ainda tenha uma lição de casa de deixar mais claro para o cliente final aonde que está esse benefício. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando. Claro, tem a questão da inclusão digital, é o que você falou. Talvez não seja tão rápido para que todo mundo tenha acesso. A gente depende de conexões hiper rápidas e etc. Mas eu acho que tem muito a ver com as pessoas perceberem o valor que aquilo agrega para o dia a dia delas. Né? Não, total. E no Pix isso foi óbvio, né? Foi fácil a adoção de uma tecnologia que foi fácil, todo mundo conseguia ter acesso e o benefício era claro, como você falou, e ainda gratuito. Né? Então, realmente, não tinha obstáculos para a adoção. É verdade. Pessoal, a gente poderia ficar falando bastante tempo aqui, o tema é ótimo, mas a gente precisa encerrar. Quero agradecer demais o seu tempo, a sua participação. Espero que a gente se veja aqui em breve em outros conteúdos. Com certeza. Pode ficar à vontade para dar um recado para o pessoal se quiser, se despedir. Foi um prazer. Bom, prazer incrível estar aqui com vocês. Eu queria, sim, dar um recado para o pessoal. A gente, como Inovabra, a gente está fazendo a cobertura aqui do FebraBanTech, fizemos aí cobertura de várias palestras interessantes, mas continuamos nas nossas redes sociais, então @Inovabra para seguir no Instagram, no LinkedIn, e a gente está sempre compartilhando conteúdos de novas tecnologias, tecnologias emergentes, eventos de sociedade, de inovação em geral, então acho que vale acompanhar. Boa, Rê. E pessoal, obrigado a vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Não deixem de acompanhar os nossos podcasts produzidos diretamente aqui do FebraBanTech, mas também acompanhe todos os nossos outros em todos os nossos canais, tá bom? Você já sabe, mas eu não costumo lembrar, né? É só você mandar um e-mail para comunicação@clear.seio, sem acento e sem cedilha. Se você tiver alguma crítica, sugestão, comentário, enfim, a gente responde prontamente, tá bom? Até a próxima, pessoal. Clearcast, o podcast da ClearSale.